Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no sexto episódio, no sexto dia, nós vamos falar sobre o investimento no reino, multiplicando o seu tesouro. Usando a nossa prosperidade espiritual e material para abençoar vidas e expandir os nossos negócios e os negócios de Deus. Este nosso novo conjunto de versículos, ele nos introduz na profunda teologia da generosidade transformadora, da mordomia fiel e do desprendimento material. Enquanto o bloco anterior nos confortou com a providência e o sustento diário de Deus, este grupo de texto nos convida a agir como canais dessa provisão. Eles revelam que, na economia do reino de Deus, reter egoisticamente nos empobrece, enquanto o ato de espalhar com generosidade, as portas são abertas e as comportas da graça são abundantes. Converte recursos terrenos em tesouros eternos e nos firma sobre o único fundamento que é verdadeiramente sólido. Nós vamos continuar o nosso devocional. Hoje é o nosso último episódio, nosso último capítulo dessa série. Mas eu convido a você a continuar lendo as Escrituras, a permanecer fiel a elas, a aprender e a exercitar com obediência a palavra do Senhor. Nós vamos começar com 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. A superabundância da graça para compartilhar. E Deus é poderoso para fazer toda a graça, para que toda a graça lhe seja abundante, para que a graça dele seja abundante a vocês, a nós no dia de hoje. Para que em todas as coisas, não é uma parte, não é uma metade, é todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em boas obras. Ou seja, transbordantes nos tornaremos de boas obras, de misericórdia, de amor, de felicidade, de sabedoria, de dignidade, da justiça do Senhor. Permanecemos avançando para o reino, tendo tudo o que é necessário, não é uma parte, o tudo são todas as coisas, tudo aquilo que o Senhor providencia para que a gente possa multiplicar, transportar, trazer para outras pessoas ainda mais as bênçãos dele, para a vida delas. Paulo está incentivando a igreja de Corinto a cumprir com a oferta prometida para os cristãos necessitados da Judéia. A estrutura grega deste versículo é uma obra-prima da hipérbole teológica, usando repetições da palavra paz, tudo, toda, sempre, para enfatizar a autossuficiência que vem de Deus, não de nós mesmos. O apóstolo afirma que Deus é poderoso para fazer que, com toda a graça, Pazan Charim, resulte em abundância, Perisseussai. O objetivo dessa abundância não é o acúmulo egoísta, que seja só para mim, para me ajudar, para o meu serviço, como dito nos estudos anteriores, mas para o serviço, para ajudar o próximo, como foi dito no estudo anterior. Quando conquistamos uma casa, que seja para sermos hospitaleiros, que quando ganhemos mais, que seja para ajudar os nossos irmãos necessitados, que quando a gente tenha um carro, que seja para levar os irmãos para o culto, para buscar ao Senhor, assim como nós estamos buscando. Paulo usa a expressão em pante, pantote, passan, autarqueian, enxotes, em tudo, em todo tempo, em
toda a autossuficiência nossa? Não, do Deus que habita em nós. A palavra autarqueia era um termo muito caro aos filósofos estoicos da época, significando a independência total das circunstâncias externas. Paulo batiza esse conceito. A nossa suficiência não vem do controle humano, mas da graça divina. O resultado final de receber esse suprimento completo é o transbordamento, peressueter eis pan ergon agaton. Abundeis, transbordeis em toda boa obra. Deus enche o nosso cálice até derramar, para que o excedente abençoe a vida do próximo. Quando você é próspero, é porque o Senhor quer que você abençoe aos outros. Quando você tem um carro, ganha um carro, é para dar carona aos seus irmãos. É para ajudar o seu vizinho quando ele precisa ir ao médico. Quando Deus abençoa você com um salário próspero, é para você ajudar os seus irmãos. Não reter egoisticamente. Guardar de forma para acumular tesouros nessa terra, como foi dito nos estudos anteriores. Quando Deus nos abençoa e nos prospera, Ele nos abençoa e nos prospera para que a gente venha ajudar e prosperar a outras pessoas também. Não é para cuidarmos somente do nosso quadrado. Como ele diz no filme O Todo-Poderoso, com o astro Jim Carrey, Deus tem um diálogo com ele. O Deus cinematográfico, né? Deus tem um diálogo com ele. Deus fornece o seu poder para que ele possa ajudar. E ele só muda o trajeto entre a casa dele e o seu trabalho. E aí Deus chega até ele e pergunta: o que você fez? Você não disse que seria, se você tivesse um dia como Deus, você faria tudo diferente? E Deus responde para ele: você só cuidou do trajeto da sua casa até o trajeto do seu trabalho. Você só mudou a sua vida. Abriu alguns sinais de trânsitos, fez algumas maluquices, somente isso. E será que nós, com o poder de Deus, também não iríamos somente dar um jeito em nossa vida? Deus é justo e sabe exatamente o que nos entregar. Deus é justo e sabe exatamente o que fazer com as nossas vidas. Só que a gente precisa se submeter à sua vontade. E é o mais difícil, o nos colocarmos como subordinados de Deus. Porque muitas das vezes nos colocamos subordinados em dogmas de pastores, de religião, de crença. Mas ler as escrituras, que é bom para aprendermos diretamente da fonte? Mas a Bíblia é difícil de entender, né? Eu não consigo entender. Será que não consegue entender? Ou será que não quer obedecer? Porque a Bíblia, ela condena alguns atos que a gente tem. Será que não quero ler porque realmente eu não consigo entender? Ou será que é porque eu não quero deixar de fazer algumas coisas que me apetecem, que são boas à minha carne? Complicado, hein, meu irmão, minha irmã? É difícil. Ele disse que era difícil. Mas nós vamos conseguir. Porque nós nem que a gente consiga na loucura. Porque nós é louco. E é por isso. O capítulo 9 de 2 Coríntios é um tratado teológico sobre a prática e o coração da contribuição cristã. Paulo continua as instruções sobre a coleteria para os santos, explicando que enviou os irmãos na frente para que a oferta estivesse pronta para não como uma extorsão, mas como uma expressão de generosidade espontânea. É aqui que ele estabelece a lei espiritual da semeadura. Aquele que semeia pouco,
pouco ceifará. Aquele que semeia com generosidade ceifará. Versículo 6. O apóstolo declara que Deus ama quem dá com alegria e conclui mostrando que a generosidade produz frutos maravilhosos, o suprimento das necessidades dos irmãos e um clamor de ações de graças e glórias a Deus por parte daqueles que foram abençoados. Quando ajudamos o nosso irmão, quando ajudamos com as nossas ofertas, o irmão vai dar glórias a Deus. E ele dando glórias a Deus, nossa vida é cada vez mais abençoada. Não que eu dou ofertas para receber a glória de Deus na minha vida, mas eu dou oferta porque eu entendo que o meu irmão necessita. Eu entendo que ele tem necessidades. Eu entendo que ele precisa comer, beber e vestir, que ele precisa pagar uma conta, que ele precisa fazer as compras necessárias para a sua vida. E por isso eu oferto com generosidade, eu oferto com amor. Muitas das vezes, o medo da escassez fecha as nossas mãos. Pensamos, se eu ajudar essa pessoa ou investir nessa obra, pode ser que falte para mim amanhã. 2 Coríntios 9:8 reconecta a nossa segurança ao provedor correto. Deus garante que Ele é capaz de calibrar as suas bênçãos de total forma que você nunca fica desamparado. Ele supre as suas necessidades básicas para que você tenha a liberdade e a alegria de ser um distribuidor de bondade no mundo. Quando você se deparar com uma oportunidade de fazer o bem, não retenha por medo. Creia que o Deus que dá a semente ao semeador vai continuar abastecendo a sua vida. Pode fazer suas doações à vontade. Me lembra muito daquela viúva, que tinha apenas 2 dracmas. E Jesus estava ali na beira da coleteria, só observando o povo botando as moedinhas dele lá, o dinheirinho deles. E os fariseus e mestres da lei botavam valores muito altos. E a viúva, em sua humildade, colocou 2 moedas de cobre. 2 dracmas. Era muito pouco. E Jesus observou a ela e disse: "Tá vendo aquela dali? Doou mais do que todos ali dentro. Todos doaram do que sobrava. Ela doou tudo que tinha." Quantas vezes nos colocamos na nossa incapacidade de dizer: "Não, Senhor, hoje eu não tenho. Se eu fizer, eu não vou ter como colocar no lugar." Contando com a provisão que está aqui, nos assemelhando com o povo de Israel, que lá no deserto, quando Deus ordenou que eles pegassem do maná e suprissem as suas necessidades naquele momento, que não precisaria guardar. Eles estiveram na condição de se identificar e não olhar para o que Deus estava fazendo. Deus estava suprindo as necessidades deles. Ali, naquele momento, fazendo com que o alimento caísse do céu, com que o sustento caísse do céu. Mas a gente quer aquilo que a gente não pode. Então é por isso que a gente sempre murmura, sempre resmunga, está sempre insatisfeito, porque nunca estamos felizes com aquilo que o Senhor nos deu em nossas mãos. Lucas 12:33. Vendam o que têm e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão nunca chega perto e a traça nenhuma destrói. Jesus profere essas palavras logo após exortar
exortar os seus discípulos a não viverem ansiosos com o que comer ou vestir, lembrando-os de que o Pai teve prazer em dar-lhes o reino, versículo 32. O mandamento de Jesus começa com ações radicais de desprendimento. Vendei as vossas posses e dei de esmolas. Jesus está exigindo uma quebra total com o sistema de segurança baseado no acúmulo material. Ao fazermos isso, realizamos uma operação de câmbio espiritual, fabricamos bolsas que não envelhecem e transferimos o patrimônio para um depósito inesgotável nos céus. O adjetivo significa que algo que nunca falha, que não sofre interrupção ou bancarrotas. Jesus usa novamente o contraste com os vetores de destruição da terra. O ladrão que não consegue acessar a fortaleza celestial e a traça que não tem poder de corrupção sobre os bens espirituais. O desprendimento aqui na terra é o mecanismo que consolida o nosso patrimônio na eternidade. O capítulo 12 de Lucas é uma longa e densa série de ensinamentos de Jesus sobre a hipocrisia. A coragem diante da perseguição e a ganância. Ele começa alertando contra o fermento dos fariseus e exortando os discípulos a temerem somente a Deus. Interrompido por um homem que queria ajuda para dividir uma herança familiar. Jesus profere a parábola do rico insensato, que construiu grandes celeiros para guardar seus bens, mas teve sua alma exigida naquela mesma noite. Na sequência, Jesus profere o maravilhoso bloco sobre o descanso nas vestes dos lírios e no sustento das aves, culminando na instrução de vender os bens terrenos para acumular bolsas eternas nos céus, fechando o capítulo com exortações e vigilância e a fidelidade no serviço, aguardando a volta do Senhor. Esse versículo nos confronta profundamente sobre o peso que as coisas materiais têm em nosso coração. Jesus não está dizendo que ter bens é pecado, mas está alertando que tudo que temos, por um puro apego, acaba nos escravizando. Fazer bolsas que não se gastam significa usar o dinheiro que passa pelas nossas mãos para aliviar o sofrimento de quem não tem nada, para apoiar causas eternas, para semear o amor de Cristo. O que investimos em nós mesmos morre conosco. O que investimos no próximo, por amor a Deus, se torna um patrimônio eterno, guardado nos cofres dos céus. Provérbios 11, 25. A lei da reciprocidade divina. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Este provérbio salmônico resume a mecânica da justiça retribuída e da sabedoria prática no tocante dos relacionamentos humanos e financeiros. No texto hebraico, a primeira cláusula é extremamente expressiva. Literalmente, a alma de bênção será engordada, enriquecida. O termo nefis representa a totalidade do ser, a vida interior da pessoa. O generoso não é apenas alguém que faz um ato de caridade isolada. Ele é uma alma de bênção, alguém cuja essência é abençoar. O verbo ser engordado evoca a ideia do vigor, saúde, prosperidade integral e satisfação profunda. A segunda parte do paralelismo poético diz: e o que rega, ele também será regado. O sábio usa uma metáfora agrícola muito vivida para um povo que dependia vitalmente das chuvas. Aquele que atua com o canal de irrigação, levando a água do sustento, o consolo e do auxílio para a terra seca da vida do próximo.
não ficará seco. O próprio ecossistema da providência divina garante que a água retornará para ele. O ato de saciar a sede de alguém ativa o circuito espiritual que traz refrigério para a própria vida de quem doa, de quem ajuda. Meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, se você conhece alguém que necessita da sua ajuda, que precisa do seu cuidado, ajude, cuide, seja abundante na ajuda ao próximo. Porque o Senhor, é Ele quem te prospera, é Ele quem te ajuda, é Ele que superabunda as suas necessidades, é Ele que supre cada uma delas. O capítulo 11 de Provérbios faz parte da grande coleção das máximas de Salomão que contrastam a vida do justo com a vida do ímpio, abordando temas como a honestidade nos negócios, a soberba e a generosidade. O texto abre condenando as balanças desonestas e elogiando a integridade dos retos. Ao longo dos versículos, o autor demonstra como a justiça livra o homem da morte e como a cidade exulta com o sucesso dos bens. Na seção final, o capítulo foca intensamente na relação com o dinheiro e com o próximo. Ele adverte contra os perigos de fiar dívidas de estranhos, condena o acúmulo cruel do trigo para encarecer o preço e estabelece que quem confia nas suas riquezas cairá, enquanto os justos brotarão como a folhagem verde. A lógica do mundo nos diz: para prosperar, precisamos segurar, reter, competir, acumular o máximo possível. Provérbios nos mostra que o reino de Deus opera em uma frequência contrária. A verdadeira prosperidade vem da generosidade, do doar, do dar. Ser uma pessoa que dá alívio significa estar atento ao cansaço e às necessidades das pessoas ao seu redor. Pode ser o suporte financeiro, uma palavra de encorajamento ou estender a mão para um colega sobrecarregado. Quando você se torna uma fonte de alívio na vida de alguém, Deus se encarrega de enviar fontes de refrigério e portas abertas para a sua própria história. Mantenha-se firme, ajude os seus irmãos, ajude a quem necessita, esteja pronto e apto a ajudar. 1 Timóteo 6, 18 e 19. O fundamento sólido do futuro. Ordena-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para o futuro, a fim de conquistarem a verdadeira vida. Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo sobre como pastorear os membros ricos da igreja em Éfeso. Após alertar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, versículo 10, e que não trazemos nada para esse mundo, versículo 7, ele redefine o conceito da riqueza. O apóstolo usa uma sequência de 4 imperativos práticos. Agatoergein, praticar o bem constantemente. Ploutein en ergóis kalóis, ser rico em boas obras, mudando a métrica do saldo bancário para a métrica das ações que glorificam a Deus. Eu metadotous einai, ser generoso, liberal na distribuição, koinon nikolaos, prontos a compartilhar, parceiros na necessidade comum. No versículo 19, Paulo revela a consequência contábil e estrutural dessa postura. Entesourando para si mesmo um bom, firme fundamento para o futuro. O verbo significa acumular em segurança, depositar em um local inviolável. A generosidade
não é uma perda de patrimônio, é a pavimentação de uma base sólida para a eternidade. O alvo final dessa conduta é existencial, para que tomem posse da verdadeira vida. A vida focada no acúmulo material é uma ilusão passageira. A vida vivida em generosidade e comunhão com Deus é a única realidade autêntica e permanente. O capítulo 6 de 1 Timóteo encerra a primeira carta de Paulo a Timóteo com orientações práticas e solenes. Ele inicia abordando os deveres dos servos para com seus senhores e ataca os falsos mestres que usam a religião como fonte de lucro material. É neste contexto que Paulo profere a clássica defesa do contentamento. De fato, a piedade acompanhada de contentamento é grande fonte de lucro. Versículo 6. Ele adverte severamente contra o desejo de enriquecer, que afoga os homens na ruína da perdição. Na parte final, o apóstolo faz um apelo pessoal a Timóteo, homem de Deus, para que fuja dessas coisas e combata o bom combate da fé, deixando as famosas instruções finais para os ricos da presente era, exortando-os e colocando a esperança em Deus e não na instabilidade e da riqueza. Ao interligarmos esses 4 eixos das Escrituras, compreendemos a mecânica perfeita do fluxo da generosidade de Deus. A fonte e o propósito do suprimento. Deus derrama recursos para criar canais, não represas. O suficiente diário nos é dado para que possamos transbordar em serviço. 2 Coríntios 9:8. Toda graça abundante, a autarqueia, transbordar em toda boa obra. A operação do câmbio da eternidade, o desprendimento prático que blinda o nosso patrimônio. Vender a segurança passageira para adquirir moedas e bolsas celestiais. Lucas 12:33. Dar esmolas, fabricar bolsas que não envelhecem, tesouro inesgotável. O retorno infalível determinado pelo ecossistema divino. A vida que se gasta irrigando o próximo será vigorosamente nutrida pelo Criador. Provérbios 11:25. A alma de bênçãos prosperará. Quem rega, regando será. A construção do alicerce inabalável através de compartilhar, ser rico em ações justas para tomar posse de uma vida que o tempo não consome. 1 Timóteo 6,18, rico em boas obras, firme fundamento, tomar posse da verdadeira vida. A mensagem central que unifica esse estudo aqui é a generosidade cristã. Ela não é um sacrifício que nos empobrece, mas o investimento mais inteligente e seguro que podemos fazer com as nossas vidas. Esses textos sagrados curam a nossa alma da cegueira do materialismo e da ilusão de que somos donos definitivos de alguma coisa, como demonstrado em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Deus nos posiciona como administrador dos seus recursos abundantes. Ele nos dá a necessidade para vivermos e o extra para distribuirmos, transformando nosso trabalho, nossos ganhos em ferramentas de amor prático. Quando obedecemos o imperativo de Jesus, Lucas 12:33, nós quebramos ansiedade crônicas e retemos transferimos os nossos depósitos para um lugar onde as crises econômicas, a inflação e a injustiça humana não conseguem tocar. Na rotina de nossas decisões diárias, o princípio de Provérbios 11:25 atua como uma promessa de sustentação. Toda vez que decidimos dar alívio a alguém, nos tornamos próximos na fila de receber o refrigério do próprio Deus. Por fim, as palavras de Paulo em 1 Timóteo 6:18 e 19 estabelecem a nossa meta de vida a longo prazo. O verdadeiro sucesso não é medido pelo acúmulo de patrimônios temporários que deixamos para trás, mas pela quantidade de sementes eternas que plantamos no coração das pessoas e na expansão do Evangelho.
Viva com as mãos abertas. Use os seus recursos para curar e abençoar e descansar na certeza de que você está construindo um fundamento inabalável para a eternidade. Mantenha-se firme. Seja generoso, dando para receber de Deus, não dando para receber do próximo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por cada dia, por cada prosperidade que o Senhor nos prospera. Obrigada por cada ensinamento, por cada palavra. Obrigada por nos manter firmes. Obrigada, Pai. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida, perdoe nossos pecados e nos ajude, Pai. Nos ajude a sermos melhores para o Senhor sempre, mediante a tua vontade, o teu querer e a tua misericórdia. Perdoe meus pecados, perdoe minhas falas, perdoe-me, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.